Olá, Gerência Industrial, aula 13. Vamos falar um pouquinho sobre manutenção preditiva. Então, o que seria manutenção preditiva? Através de um acompanhamento e registro do comportamento dos equipamentos, a manutenção preditiva pode aumentar a vida útil destes e aumentar a confiabilidade do processo de produção. Algumas vantagens que a gente pode citar aí da manutenção preditiva é que ela reduz perdas por paradas desprogramadas de equipamentos, aumenta a vida útil dos equipamentos, pode fazer a programação antecipada da produção, sabendo quando a gente vai fazer as manutenções programadas, e auxilia na segurança dos equipamentos, já que eles estão dentro de uma certa programação de manutenção. O diagnóstico de equipamento pode ser feito através de diversos estudos e testes, entre eles a análise de vibração. Níveis de vibração podem demonstrar o estado da máquina, se uma máquina, se nós fazemos um monitoramento semanal, mensal, quinzenal, enfim, uma certa frequência de equipamento, a gente pode fazer a verificação da vibração. Imagine uma máquina rotativa, com o tempo aí vai ser desgaste dos rolamentos, enfim, começa a ter uma vibração um pouco maior do usual, ela pode indicar aí, a necessidade de uma manutenção, enfim, ou desgaste ou troca de partes, por exemplo. Como se fosse uma manutenção de um carro, de um veículo automotor, por exemplo. Termografia. É possível detectar pontos de aquecimento anômalos, imagine aí painéis elétricos, máquinas elétricas, redes de distribuição, por exemplo, quando a gente vê aquelas câmeras termográficas, onde a gente consegue detectar pontos de calor, mau contatos, enfim. A gente pode perceber aí e, enfim, fazer uma manutenção, troca de componentes, novamente baseado nesse tipo de detecção de elevação de temperatura. Análise de óleos, máquinas aí que utilizem, normalmente máquinas mecânicas, enfim, que utilizam óleo, pode fazer um exame desse óleo e verificar se há desgaste da máquina através de partículas, enfim, se há contaminantes no óleo, se há oxidação, enfim. Ultrassom, por exemplo, se há algum tipo de vazamento em tubulações de algum equipamento, pode ser detectado aí através de ultrassom. E inspeção visual, essa aí é a mais, vamos dizer assim, a mais fácil, não sei assim, até o próprio operador dos equipamentos pode fazer uma checagem aí, inspeção visual, todo dia, toda hora que for utilizar a máquina. Tá? Então, baseado nesse princípio aí da manutenção preditiva, eu peço que vocês façam um exercício bem simples. Imagine aí que você é gerente industrial de uma planta, onde tem alguns painéis elétricos aí para acionamento de equipamentos, enfim. Tá? Como qualquer outro equipamento, aí está suscetível aí a falhas. Então, para evitar essas falhas de emergência, assim, essas falhas que não foi programada, por exemplo, faça um plano aí de manutenção preditiva de um painel elétrico. O que você verificaria? Verificaria ponto de aquecimento, verificaria contatos, terminais, óleos de transformador, funcionamento de dispositivos de segurança, enfim. Diga aí um procedimento bem simples, não precisa fazer um super procedimento, mas vamos dizer assim, os passos mínimos, o que você registraria nesse documento, qual a periodicidade, enfim. Tá? Então pensem aí num plano de manutenção que vocês fariam a verificação de um painel elétrico qualquer. Nesse exemplo aí na figura, tem bancos de capacitores, tem disjuntores, tem, enfim, bastante coisa aí. Tá? Então, sejam criativos aí e pensem aí nessa manutenção preditiva, tá certo? Obrigado, até mais.